Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, prontos aqui para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 18 e o Salmo 19, beleza? Então vamos iniciar aqui a nossa leitura no Salmo 18. Do mestre de canto de Davi, servo de Javé. Ele dirigiu a Javé as palavras deste cântico, quando Javé o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Eu te amo, Javé, tu és a minha força. Aqui a gente já inicia no versículo 1 do Salmo 18 com uma frase maravilhosa: Eu te amo, Javé. Tu é, tu és a minha força. Então que nós possamos proclamar o nosso amor, que nós possamos amar verdadeiramente Deus. Pois, cara, se nós não conseguirmos amar a Deus, nós não vamos conseguir amar mais ninguém. Se nós não colocarmos o nosso amor em Deus acima de todas as coisas, nós não vamos conseguir amar mais nada, nós não vamos conseguir amar mais ninguém. Então é declarar esse eu te amo, Javé. Eu te amo, Deus. E não só da boca para fora, mas sim com atitudes, pois Deus é a nossa força. Então que Deus seja a nossa força, que nos permanecemos fiéis e tementes a eles em toda e qualquer circunstância. Javé, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, rocha minha, meu refúgio, meu escudo, força que me salva, meu baluarte. Louvado seja, eu invoquei Javé e fui salvo dos meus inimigos. Então que Deus seja louvado e que possamos sempre invocá-lo para enfrentarmos todas as dificuldades, todos os inimigos, até mesmo as tentações e os pecados, pois invocando o nome do Senhor, nós seremos salvos. Que Deus seja louvado. Ondas mortais me envolviam, torrentes destruidoras me aterravam. Cercavam-me laços mortais, as ciladas da morte de me atingiam. No meu aperto invoquei Javé. Ó meu Deus, lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu grito chegou-lhe aos ouvidos. E a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram, estremeceram com o furor dele. De suas narinas subiu a fumaça, e da sua boca um fogo voraz. Dela saíam brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Ele cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas fez seu manto, águas escuras e nuvens espessas o rodeavam como tenda. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e centelhas. Javé trovejou no céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz. Lançou suas flechas e os dispersou, e os expulsou, lançando seus raios. O leito do mar apareceu, as bases do mundo se descobriram por causa do teu estrondo, Javé, e do vento que soprava das tuas narinas. Do alto ele me mandou buscar, tirou-me das águas torrenciais, livrou-me de um poderoso inimigo, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da derrota, porém Javé foi um apoio para mim. Então nós vemos aqui, né, nesse versículo 18, livrou-me de um poderoso inimigo, de adversários mais fortes do que eu, que Deus ele tem o poder de toda e qualquer situação, de toda e qualquer dificuldade. Se Deus estiver na frente, se você estiver confiando verdadeiramente em Deus, pode ter certeza que ele vai vencer os inimigos, inimigos até mesmo muito mais fortes que você. Então se você tá pensando em vencer até o pecado, aquele pecado que você custa de poder não cometer, confie em Deus. Pode ter certeza que Ele vai te ajudar a vencer todo e qualquer inimigo. Ele me fez sair para lugar espaçoso, libertou-me, porque Ele me ama. Javé
me tratou segundo a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos. Porque observei os caminhos de Javé e não me rebelei contra o meu Deus. Ou seja, Deus nos trata conforme aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós temos um Deus justo, um Deus que nos ama, que já entregou a salvação para a nossa vida e agora ele nos trata conforme aquilo que nós fazemos. Se nós plantamos coisas boas, se nós fazemos coisas boas, pode ter certeza que Deus vai te julgar segundo aquelas coisas boas que você plantou. E ao contrário também, se você faz coisas ruins, se você planta o mal, pode ter certeza que Deus vai te julgar segundo aquelas coisas ruins que você fez. E aqui fala, porque observei os caminhos de Javé e não me rebelei contra o meu Deus. Então que nós possamos sempre seguir os caminhos do nosso Pai. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Nunca me apartei dos seus decretos. Fui íntegro para com ele e me guardei na injustiça. Javé retribuiu a minha justiça, a pureza de minhas mãos em sua presença. Com o fiel és fiel, com o íntegro tu és íntegro, com quem é puro tu és puro, mas com o perverso tu és astuto. Ou seja, Deus é fiel e ele é fiel com aqueles que são fiéis a ele. Então, que sejamos totalmente fiéis com o Pai, totalmente fiéis com o nosso Deus Todo-Poderoso, pois pode ter certeza que ele é fiel. Então, coloque a sua fé, coloque a sua fidelidade nas mãos de Deus. Tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos altivos. Javé, tu és a minha lâmpada, meu Deus. Tu iluminas a minha treva, ou seja, a palavra de Deus, o caminho do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Sim, contigo eu corro ao ataque, com meu Deus eu assalto a muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Javé é comprovada, ele é um escudo para os que nele se abrigam. Então olha para você ver o que a palavra de Deus nos diz, o caminho de Deus é perfeito. Cara, não preciso nem complementar, não preciso nem falar. A própria palavra nos mostra que o caminho de Deus, cara, é uma perfeição. Seguir nas vontades, seguir os propósitos de Deus, cara, é uma maravilha. A palavra de Javé é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Então a nossa proteção, aquilo que está na nossa frente para nos proteger dos inimigos, pode ter certeza que é Deus, cara. Ele é o escudo e nele que nós iremos habitar, pois o caminho de Deus é perfeito. Quem é Deus além de Javé? E quem é rochedo fora o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. A palavra cingir significa ali como se fosse rodear, como se fosse te cercar. Ou seja, ele é o Deus que me cinge de força. Ou seja, é Deus que nos rodeia, é Deus que nos cerca com a sua força. Ele, com a tua mão poderosa, nos enche de força para enfrentarmos a batalha todos os dias. Então que você confie verdadeiramente em Deus, pois ele vai tornar o teu caminho perfeito. Então confie sempre no Senhor. Ele iguala meus pés aos pés das corças e me sustenta firme nas alturas. Adestra as minhas mãos para a guerra, e o meu braço estica o arco de bronze. Tu me deste o teu escudo salvador, tua direita me sustentou e me atendeste sem parar. Alargaste os meus passos e meus tornozelos não fraquejaram. Persegui e alcancei os meus inimigos, e não voltei sem os ter consumido. Eu os derrotei e não puderam levantar-se. Eles caíram debaixo dos meus pés. Tu me incingiste com vigor para o combate, e curvaste sobre mim os agressores. Tu me entregaste a nuca dos inimigos, e eu exterminei os meus adversários. Eles gritaram, mas ninguém os socorreu. Gritaram para Javé, mas ele não respondeu. Eu os reduzi como a poeira ao vento. Eu os pisei
como o barro das ruas. Tu me livraste das contendas do meu povo e me puseste como chefe de nações. Um povo desconhecido tornou-se meu vassalo. Os estrangeiros submetiam-se a mim, davam-me ouvidos e me obedeciam. Os estrangeiros se enfraqueciam e saíam tremendo de suas fortalezas. Viva Javé, bendita, perdão, viva Javé, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o meu Deus e Salvador. O Deus que me concedeu as vinganças e submeteu a mim os povos, que me livrou de inimigos furiosos, me exaltou sobre os meus agressores e me salvou do homem cruel. Então nós percebemos aqui que Deus é uma autoridade e é Ele quem nos salva, é Ele quem nos afasta do inimigo. Por isso eu te louvo entre as nações, Javé, e toco em honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor, por Davi e sua descendência para sempre. Vamos agora para o Salmo 19. Do mestre de canto, Salmo de Davi. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Olha para você ver. O céu manifesta a glória de Deus. Você já parou um tempinho? No meio de hoje de tanta tecnologia, né? A gente nem para muito para olhar no céu, mas você já parou, cara? Tira um tempinho depois e observe o céu. Observe de dia, observe as nuvens, observe a cor azul do céu. De noite, observe as estrelas, observe a lua. Você já percebeu a grandeza que é o céu, cara? O céu, como diz a palavra aqui, ele manifesta a glória de Deus. Então olhe para o céu, veja a presença de Deus em todas as coisas. Deus, cara, ele usa das coisas mais simples para poder se manifestar. Então olhe para o céu, veja, cara, quão maravilhoso é o céu que Deus nos deu. E o firmamento proclama a obra de suas mãos, ou seja, tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor. Terra, árvores, montanhas, até mesmo as coisas, como é que a gente pode dizer, que são hoje os materiais, pode ter certeza que eles foram tirados de matérias-primas, coisas que nós encontramos na natureza. E tudo isso proclama a existência, tudo isso proclama as obras das mãos do nosso Deus. Olha para você ver como Deus é maravilhoso. O céu manifesta a sua glória e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então tudo está aí para podermos clamar, para podermos louvar e glorificar sempre o nome do nosso Deus. Que maravilha, cara. Isso é perfeição. O dia passa a mensagem para outro dia e a noite a sussurra para outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda a terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual o esposo de seu quarto, como herói alegre, percorrendo o seu caminho. Ele sai de um extremo do céu e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. Então, se nós buscamos aqui um descanso verdadeiro, onde realmente vamos viver em paz, cara, isso está nas leis de Deus. Então siga os mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a ti mesmo, honre o seu pai, honre a sua mãe, não peque contra a castidade, não deseje a mulher do próximo. Vamos buscar sempre, sempre, sempre seguir nos caminhos de Deus, seguir os mandamentos do nosso Pai, pois isso é que nos traz alegria verdadeira, é isso que nos traz paz, é isso que traz um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. Ou seja, os mandamentos de Deus é luz para os nossos olhos, é luz para os nossos caminhos, é aquilo que nos guia, que nos leva a viver verdadeiramente o amor em Deus. Então, cara, que possamos sempre refletir, internalizar e viver os mandamentos do nosso Senhor todos os dias, sem cansar, sem cessar, tá bom? O temor de Javé é puro e estável para sempre. As decisões de Javé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro refinado. São mais doces que o mel, que vai escorregando dos favos. Com elas também teu servo se esclarece,
e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva do orgulho o teu servo, para que ele nunca me domine. Deste modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Chegue à tua presença, Javé, minha rocha e redentor. Então, que o nosso orgulho, aquilo de querermos ser o centro das atenções, de achar que tudo está ao nosso redor, vamos pedir para que o Senhor preserve o nosso coração verdadeiramente e que isso nunca nos torne que isso, na verdade, nunca nos domine e que nós possamos ser íntegros para viver no caminho do Pai. Que te agradem as palavras da minha boca, ou seja, que tudo aquilo que possa sair da minha boca seja segundo a vontade de Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para falar palavras, para falar frases que glorificam o amor de Deus pela nossa vida. E o meditar do meu coração chegue à tua presença. Então, que tudo aquilo que nós pedimos, daquilo que nós oramos, que nós refletimos, que nós conversamos com Deus, que chegue até o mais alto dos céus, para que Deus possa fazer a vontade dele, pois Deus é a nossa, pois Deus é a nossa rocha. Deus é quem nos guia, é Deus que está a nossa força. Amém? Então assim a gente finaliza com a leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença e não se esqueça de sempre, sempre confiar em Deus, tá bom? Um beijo, um abraço para você e para sua família. Até mais. Tchau, tchau.